Olá, gente criativa! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de tipo de papel em aquarela. Se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreva no canal, verifique o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal. A gente posta aqui toda semana um vídeo novo cheio de coisas boas. Mas não dá para a gente falar de textura em aquarela sem antes conhecer o mínimo sobre o papel de aquarela. O tipo de papel que você escolhe dita o comportamento da tinta. Isso porque, dependendo do papel usado, nós podemos manipular a secagem da aquarela para criar efeitos incríveis. Então, vamos entender um pouquinho sobre o papel. Nós temos aqui o papel prensado a frio, ou cold press, que são os papéis mais populares e versáteis do mundo da arte. Ele não é liso totalmente, possui uma textura levemente rugosa, cheia de pequenos altos e baixos na superfície. Essa textura reflete a luz de forma suave. Por causa das micros rachaduras na superfície, a água não escorrega facilmente no papel, ela fica retida nessas micro texturas, que nos permite o controle absoluto da água e da secagem. Aqui nós estamos com o papel da Honey Miller Cezanne, 300 gramas, tá? É um papel cold press, 100% algodão. Ele é um grano fino, é um papel de aquarela profissional feito 100% de algodão. Não é um papel liso, ele tem pequenas depressões na superfície. Por ser um papel 100% algodão e prensado a frio, a água é absorvida de forma lenta e homogênea e o pigmento flutua na superfície do papel, permitindo um degradê perfeito e manchas controláveis. Então, é um papel utilizado e indicado para técnicas úmidas. Aquarela, principalmente. É excelente, gente. E um custo-benefício também muito bom. Agora vamos falar de um outro papel que eu gosto muito, que é o Monteval Canção, tá? Gramatura 300. Também é prensado a fio. Esse papel, ele tem uma textura média e tradicional da aquarela. Essa textura reflete muito bem a luz e ajuda a criar os efeitos clássicos da granulação e transparência da tinta. Não sei se consegue enxergar aí, mas é uma textura bem parecida com a textura do papel de algodão. Como é um papel feito para aquarela, com um relevo perceptível, não é ideal para linhas precisas, ou seja, não é bom para nanquim. Se você tentar fazer um contorno, ele também vai ficar com aqueles traços tremidos. Agora, para a técnica úmida, ele brilha. É 100% celulose e de alta gramatura, ou seja, 300 gramas. É um papel excelente para aquarela, ele segura muito bem a água, permite fazer a correção e é excelente para guache, acrílico e aquarela. Eu uso muito, vale a pena comprar com 100 folhas, que fica muito mais barato do que comprar de 12 em 12. É um papel que eu indico muito. Bom, agora nós temos aquele clássico aquarela, livro da Canson. Esse papel também é prensado a frio, ele é considerado prensado a frio. É bem barato, é um papel de textura média. Aqui já tem algumas figuras que eu fiz, né? Então vamos para uma parte vazia dele. Aqui. Os relevos dele também são perceptíveis e não é o ideal para linhas precisas de nanquim. E sabe qual que é o melhor dele? Do lado de cá, ele tem essas ranhuras que dá pra gente fazer aquarela. Mas do lado avesso, ele é duplamente utilizado. Do lado avesso, ele é bem mais liso. Então, dá para fazer sim, nanquinho ou um lápis de cor, ou o que você preferir. É um bloco de aquarela usado principalmente para fazer estudo. É muito bom. Eu uso bastante para a parte de estudo. Temos um outro papel aqui prensado a frio. Philly Person. É uma linha estudantil. É uma superfície grano fino. É da linha Renault, Philly Art Renault. E se comporta e possui características de um papel cold frio. Apesar de não estar escrito prensado a frio em nenhum momento aqui. Ele é classificado oficialmente pela marca como tendo uma textura fina. Possui uma leve rugosidade, não sei se consegue a câmera pegar, acredito que não. O comportamento dele é, por ser um papel prensado a fio, ele retém melhor a água e permite criar uma lavagem úmida e efeitos de expansões de pigmento. Se você está buscando um papel para fazer traçados de linha bem limpas e ilustrações muito detalhadas com caneta fina, a textura dele pode atrapalhar um pouco porque faz os traços ficarem tremidos, né, devido à ranhura. Já para a técnica úmida, para ser usado como um esboço rápido, com aquarela, lápis de cor aquarelado, ele funciona muito bem.
E é um papel muito barato. Então eu acho que para esse tipo de proposta de um esboço em aquarela bem rápido, ele se comporta muito bem. Um outro papel prensado a frio, esse aqui da Canson C Agran, é francês, 224 gramas. Também é um papel cold press, apesar de nenhum momento dele estar escrito aqui cold press, mas como ele diz que é granulado, geralmente os granulados são prensados a frio. Ele foi desenvolvido justamente para artistas que querem uma textura levemente granulada, fugindo da superfície totalmente lisa, que normalmente o papel prensado a quente tem. Não sei se consegue ver a textura. O comportamento desse papel, ele se divide na prática, pois ele tem um relevo sutil na superfície, mas não chega a ser áspero, rugoso como um papel de aquarela, grosso de algodão, mas tem dentes superficiais, suficientemente nítidos, vamos dizer assim, né? Para criar efeitos de profundidade e sombreamento. Se o seu foco for fazer arte apenas com linhas finas e contornos pretos, ele vai oferecer uma leve resistência devido à textura. A caneta nanquim não vai deslizar nele como se fosse um vidro, então ela vai fazer pequenas granulações. A grande vantagem da textura de 224 gramas é combinar o grano fino, que ele aceita técnicas secas como lápis carvão e lápis pastel, de forma impecável e aguenta também um pouco de umidade, em guache, em nanquim e um pouquinho de água em aquarela, sem enrugar ou descascar a textura do papel. Então é um papel muito bom para quem usa giz pastel seco ou carvão. Ele é muito bom, porque a pequena rugosidade que ele tem é o suficiente para raspar o pigmento do lápis de cor ou lápis aquarelável e fixar no papel. Esse aqui é o papel Canson, no caso creme, 180 gramas, que também é um cold press. Por que ele é um cold press, prensado a frio? Porque ele tem ligeiramente textura. Ele é um papel mais fino que o 240 e bem mais fino que o 320. Mas geralmente a linha dos papéis Canson de 140, 80, 180 e 200 gramas, dessa linha tradicional de desenho, ela tem a famosa casca de ovo. Não vai dar para ver com certeza na cama, mas a gente mostra. Uma granulação muito fina. O que muda entre todas essas gramaturas que eu falei é a gramatura do papel. Um é mais fino que o outro e aguenta mais água que o outro. Não é um papel totalmente liso, ele é ligeiramente rugoso. Se você estiver usando caneta nanquim ou marcador, não vai fazer aquelas linhas limpas como se estivesse passando sobre o vidro por causa das pequenas ranhuras. Se estiver usando nanquim, o traço pode não ficar perfeitamente reto se você passa a caneta muito devagar, pois ele vai acompanhar a superfície da folha, que é ligeiramente rugosa. É um papel excelente para esboços feitos com lápis de cor, grafite ou carvão, justamente porque ele tem essas micro ranhuras que a gente consegue perceber. Ele raspa bem o grafite e segura o pigmento. Então esse aqui é o Canson creme. Como eu falei, aquele é um Canson creme 180 gramas. Esse é um Canson creme 200 gramas. Vai ser exatamente a mesma coisa. O que vai mudar nele, esse papel é enorme, é a gramatura, mas novamente ele vai ter essa ligeira casca de ovo. É excelente devido à sua rugosidade para fazer esboço em giz pastel oleoso, giz pastel seco, lápis de cor, nanquim, desde que você não se incomode com as pequenas rugosidades. É um bom papel, é uma versatilidade que você, se faz todas essas técnicas, deveria ter no seu ateliê. Agora vamos para o bloco mais comum da Canson, que é o bloco da Canson mais barato que tem, prensado a frio, mas essa aqui a rugosidade é bem nítida, se consegue observar. É excelente para fazer esquete. Ele seca muito rápido, é um papel 100% celulose, seca muito rápido, não dá muito para a gente fazer grandes trabalhos em aquarela, mas é um bom papel para esquete. E em alguns casos a aquarela entra nessas ranhuras criando granulações. Por ser o 300 gramas, ele aguenta bem a superfície de água, os marcadores de tintas, e sem enrugar. Embora o granulado profundo faça com que a água penetre nessa região, o pigmento também, e muita gente não gosta. Eu uso ele mais para fazer estudo de tinta. Eu mal uso ele até, inclusive, para fazer esboço, porque ele tem essas granulações. Agora o papel prensado a quente, que é chamado de hot press. Esses papéis
passam por um processo de fabricação onde a folha são espremidas, imprensadas no rolo de metal aquecido sob pressão. Com isso, faz com que o papel fique perfeitamente liso, tá? Aqui nós temos um bloco da Van Gogh, é um sketchbook, 150 gramas. Ele equivale a um papel hot press porque ele é totalmente liso. Ele possui aqui um papel acetinado, completamente liso, não sei se consegue ver na câmera. Como a superfície é completamente lisa e não tem textura, a caneta de nanquim desliza sem nenhuma resistência mecânica, fazendo os traços precisos e limpos. Ele aceita o grafite, o lápis de cor, o nanquim, mas por ser liso demais, ele não raspa tanto o pigmento, tanto do grafite quanto do lápis de cor, o que pode tornar o sombreamento, no caso do lápis de cor, um pouco mais difícil de ser feito. Se você está trabalhando com ilustrações focadas em traçados limpos com nanquim ou sketch, é um papel ideal, é um bloco perfeito. Eu uso muito, já deu para ver, para fazer sketches. Eu uso ele mais para desenhos mesmos de sketches. Aqui nós temos um papel bem baratinho, que é o Arte Pauta branca. Também é um papel considerado prensado a crente, embora em nenhum momento esteja escrito aqui na embalagem. Mas por ele ser um papel liso, ele é um papel técnico, artístico, de superfície bem lisa e acetinada. Como a superfície desse papel é completamente plana, lisa e não tem textura, ele também aceita com que a caneta de nanquim deslize de maneira perfeita. Aceita a técnica de lápis de cor, grafite, mas novamente, por ser completamente liso, não raspa muito bem os pigmentos do material que a gente está usando. Novamente vai dificultar um pouco o sombreamento. Se você estiver trabalhando com ilustração focada em nanquim, ele vai fazer traçados super limpos em nanquim. Existe um outro tipo de papel que eu não tenho aqui no ateliê, porque eu não uso muito, que é o extremamente rugoso. Esse papel tem uma textura profunda e marcante. Possui uma cavidade muito profunda, bem mais profunda do que esse aqui, que já é profunda, mas ele é bem mais rugoso. Eu vou colocar fotografias para vocês verem dele. Com isso, a água seca mais devagar, criando uma facilidade para a gente trabalhar com ele. Como ele tem as cavidades profundas, o pigmento se acumula nessas rugosidades do papel, criando um efeito de granulado e um efeito bem rústico e bonito. Para quem gosta de pintar paisagem, textura de pedra, tronco, árvore, técnicas de pincel seco, ele é um papel perfeito. Ele é muito mais caro porque ele é papel de grande granulação, geralmente bem rugoso e quase 100% algodão. A marca mais comum encontrada no mercado de celulose é o Ceramic Watercolor Rugoso, 300 gramas. O Canson Montival Torchon, 270 gramas. Esse papel é interessante. Esse Montival 270 Torchon, porque ele tem a textura rugosa que imita os papéis feitos à mão. Isso é muito legal. E o preço dele não é tão caro quanto o 100% algodão. Temos também o papel misto, que é o Canson 300 gramas Aquarela Grand Torchon, 60% de algodão e 40% de celulose. Além disso, nós temos o papel super rugoso, totalmente de algodão, Fabriano Artístico Rouge, 300 gramas, o René Miller Cézanne Tonner Rouge, William Turner Rouge, também 300 gramas, e o Arche Grand Torchon, também 300 gramas. Por que eu falei do papel? Porque dependendo do papel que você usar, você pode manipular a secagem da aquarela para criar efeitos visuais incríveis. Então, o papel é o mais importante quando a gente vai falar de textura em aquarela. Quando você for trabalhar e testar suas texturas, além de testar no papel de celulose, teste também no papel de algodão, porque o sal ou o arroz ou o álcool que você usar vai dar um efeito no papel de celulose, um outro efeito no papel 100% algodão. Não vale a pena testar nos papéis prensados a quente, porque além deles não serem tão resistentes à água,
Eles também têm granulação muito fina. Espero que tenham gostado desse tutorial e que se sintam inspirados a criar as suas próprias aquarelas. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu posto toda semana. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Aproveite e me diga se você já conhecia todos esses tipos de papel e qual papel que você usa aí em casa. Até a próxima e obrigada por assistir o vídeo até o final. Tchau! Aproveite! Eles ainda estão de graça para assinantes Prime e Kindle Unlimited.